som, 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 som.
ei, som. Testando o som, ei. Teste de som, ei. Som, ei. Ei, testando o som. Som, ei. Teste de som. Som. Som, ei, som. Boa noite, amados. A paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar de pé? Queria deixar uma passagem aqui para os irmãos antes de orarmos, que fica em Salmo 150. E diz assim: Aleluia, louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento, louvai-o por seus grandes feitos, louvai-o por sua infinita grandeza, louvai-o ao som de trombetas, louvai-o com harpas e cítaras, louvai-o com tamborins e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com o canglor dos símbolos, louvai-o altissonantes e trombetas, que todos os seres louvem ao Eterno. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia! Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por esta noite, Senhor. Fala conosco, Deus, essa noite, Pai. Oh, Pai, nós te entregamos a nossa oração, Pai. Nós te adoramos, Deus, em espírito e em verdade, Pai. Tu és bem-vindo aqui entre nós, Senhor. Se faça presente aqui em nosso meio, Pai. Te entregamos, Pai, esse período de louvor em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero ouvir suas palmas, hein? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu louvo nos montes, diga, louvo no dia, louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Suas palmas assim, ó. Todo meu ser, diga. Louve ao Senhor, todo meu ser. Eu louvo nos vales, eu louvo nos montes, louvo no dia, louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Diga! Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Diga! Louve ao Senhor todo o meu ser. Mais uma vez, louve!
Tá bonito esse coral, hein? Mais uma vez, louve. E todo o meu ser. Todos juntos agora, louve. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, não vou me calar. Meu Deus vive está, como não te adorar? Não vou me calar. Meu Deus vive está, como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus. Não sei como você chegou aqui essa noite, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia nós iremos nos alegrar diante do Senhor. Ele está vivo, Ele está aqui conosco. Diga assim comigo: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me toma. Com mais pressão, a situação, o controle ainda está. Aonde, amados? Na palma de suas mãos. Diga, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Quantos creem nisso, glorifica o nome do Senhor essa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, ainda e ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ao fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, e todavia eu me alegrarei.
Diga assim, amados. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Quero ouvir vocês. Ainda todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Diga mais uma vez, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide e o produto do oliveira, ainda todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, que nós possamos nos alegrar diante do Senhor. Eu sei que as provações são difíceis, mas Ele está conosco. Ele vem com o seu braço forte. E por mais que o seu quadro seja ruim, o amanhã será melhor. Creia nisso, o amanhã será melhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, se alegre diante do Senhor, pois o teu choro só vai durar uma noite e a sua alegria virá pela manhã. Creia nisso, amados. Creia nisso, amados. Que não haja um fruto na vide, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, glórias a Deus. Te adoramos, Pai. Dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Então peça a Ele. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Você que conhece, cante assim.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Então diga, ensina-me. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual. Será que a igreja pode cantar? Dá-me um coração. Dá-me um coração, um coração perdoador, coração disposto, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Seja o nome do nosso Jesus. Aleluia, nós chegamos até aqui e nós estamos falando diretamente com o nosso mestre. Nós pedimos a ele, dá-me um coração igual ao teu. E o que é ter um coração como o de Jesus? Um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que é capaz de saber que existe alguém ali que vai me trair, mas mesmo assim, é um coração que ama. É um coração que tem compaixão. É um coração que olha o necessitado e ajuda. É um coração que não desvia o olhar daquilo que precisa ser visto. Esse é o coração que nós estamos pedindo aqui. E na nossa condição de pedir ao Mestre, nós podemos nos encontrar também como Maria, irmã de Marta, se encontrou quando Jesus visitou a casa de Lázaro e delas, que eram irmãs também. Elas estavam ali cumprindo seus afazeres, mas Maria, todos conhecem essa história. Aleluia. Maria se coloca aos pés de Jesus, porque ela reconhece a presença daquele que é mais importante que qualquer outra coisa. E temos uma boa notícia, porque nós não somos Maria, mas o Senhor Jesus está aqui também.
Nós estamos na presença do Senhor Jesus nessa noite. Então eu e você temos a chance de nos colocar aos pés de Jesus, simbolicamente nessa noite, e entregar aquilo que nós temos e até mesmo aquilo que nós não temos diante do Mestre, diante daquele que pode resolver os nossos problemas, mas principalmente diante daquele que nos deu salvação, diante daquele que no momento determinado virá para nos buscar e nós vamos morar com Ele para sempre. Aleluia! E a canção que nós vamos cantar agora, ela diz assim, eu gostaria que você me acompanhasse. Eu encontrei o meu tesouro. Se você sabe, louve isso. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei. Eu encontrei. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Fale com Ele nessa noite, o que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés, e não importa, não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior, porque nós encontramos. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Diga, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Diga tudo! Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, Jesus é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei. Oh, tu és o meu bem mais precioso, Jesus. Tu és o nosso tesouro. Ele é o nosso bem mais precioso. Nos acompanhe com as palmas e glorifique o nome desse Jesus. Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso bem mais precioso. E nós adoramos aquele que é sobre todo nome. Assim como Maria, diga conosco. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada.
E como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, nós estamos aos pés de Jesus, e essa é a nossa boa parte, que nunca será tirada. Cantar isso, aleluia, entender que nós já temos a boa parte. Nós temos a boa parte, aleluia, nós aceitamos Jesus, Ele está no nosso coração, Ele habita em nós, porque quando Ele voltou, Pai, à destra de Deus, Ele deixou o Espírito Santo zelando por mim e por você. Então quando você diz que como Maria, que estava aos pés de Jesus, Ele disse a ela: a boa parte não será tirada, a nossa boa parte já está aqui. Então se você sabe que você tem a boa parte dentro de você, diga isso conosco mais 2 vezes, como Maria. Vamos lá? Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o bem mais precioso. Erga as suas mãos e aplauda Jesus. Glória a Deus. Oh, Santo Espírito, nos incendeia mais e mais, Pai. Nós já estamos incendiados pelo Teu Espírito, Deus. Nós queremos sempre algo novo, Pai, diante de Ti. Experiências novas espiritualmente, Pai. Oh, Deus, vem me visitar hoje aqui. Diga: quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Diga: fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Diga bem forte isso! Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração e
faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Só as palmas assim, ó. Diga isso a Ele. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Peça isso, peça isso. Santo Espírito, desce como fogo. Vem nos incendiar, Senhor. Agora aumente a intensidade. Diga: Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Diga: Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Diga: eu quero viver algo novo. Quantos querem viver algo novo? Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, gente. Ele está aqui neste lugar. Diga para o seu irmão: Deus é bom. Ele está aqui nesse lugar. Amém? Pegue na mão do seu irmão, levante bem alto e diga bem forte: Ele é o Deus que está aqui e vai te abençoar. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Diga para o seu irmão: Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Amém? Amém mesmo, queridos? Deus tem uma palavra para o seu coração. Queremos o teu nome engrandecer. Levante a mão bem alto e diga: e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é soberano na sua vida. A honra
a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Quero ouvir a igreja a sua honra, vai. A honra. Mais intensidade, igreja. Ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, diga, a honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar. Bem forte, diga, já tenho fé pra descansar na sombra de um alto mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vai levantando as suas mãos aos céus mais uma vez, queridos. Assinará para o céu. Que a graça dele esteja na sua vida, na sua família. Aleluia. Mestre, vem me ajudar. Declara, quem é esse? Quem é esse que até o vento do mar e obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, O presente que Deus enviou pra Diga bem forte, queridos. Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar na sombra de um alto mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar.
Você pode adorar o nome de Jesus, querido. O Mestre está aqui. Ele veio te ajudar. Ele veio te ajudar. Ele está aqui. Você pode clamar. Você tem liberdade para clamar. Você tem liberdade para adorar o nome dEle. Oh, aleluia. Faça isso nesta noite. Adore o nome dEle. Adore o nome dEle. Adore o nome dEle. Aleluia. Dê aquele aplauso bem forte ao Senhor. Você pode fazer isso. Mais forte ainda. A honra é dEle, a glória é dEle, o poder é dEle. Seja exaltado nesse lugar. Seja bendito nesse lugar. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus da nossa casa. Tu és o Deus da nossa família. Te amamos, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Seja adorado no nosso meio, Espírito Santo. Vá em cada pessoa nesta noite, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo, em cada coração. Que haja alegria em você. Que haja felicidade na sua vida. Que haja felicidade no seu casamento, que haja felicidade no coração dos seus filhos, que haja paz por todos os lados na sua vida, que haja paz, que haja paz, que haja paz, que haja paz. Deus amado, eu quero orar por Vila Rosalia. Querido, estende as mãos para os quatro cantos deste bairro, estenda as mãos, que todo principado que tentou se levantar em cada espaço da Vila Rosalia, nós como os teus servos, nós levantamos as nossas mãos, que toda rebelião, que cada demônio que toma conta de cada área de rebelião, que seja quebrada em nome de Jesus. Toma todas as igrejas desta rua, toma a Nova Vida, toma a Igreja Batista, toma a Assembleia de Deus, toma as outras igrejas que me fogem à memória agora. Que tu vá em cada templo desse, aonde tem um jovem, onde tem uma senhora, onde tem um senhor, onde tem os adolescentes, onde tem os ministros, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas dessas igrejas. Que haja paz nas igrejas de Vila Rosalia. Que haja paz nesta rua, que haja paz em outras ruas aqui que tem uma igreja aberta, que todo pecado seja arrancado, que cada principado que está sendo levantado ou que foi levantado nesse bairro, agora ordenamos, tua igreja estende as mãos, ordenamos que todo mal, que toda palavra contrária, que tudo que se levantar contra a igreja do Senhor, nós queremos declarar que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oramos pela nossa igreja, oramos por cada departamento aqui presente, oramos por cada canto deste lugar. Senhor, tome conta das salas das crianças. Senhor, tome conta do espaço de convivência. Senhor, tome conta, ó Pai, das salas aqui de cima de administração. Senhor, toma conta do templo de adoração, aonde te adoramos, Senhor. Nós queremos te pedir que esta igreja, ela seja protegida por todos os lados, que ela seja protegida pelo lado direito, lado esquerdo, a parte dos fundos, a frente, ó Pai, a parte de cima. Nós oramos e queremos dizer a Satanás e seus anjos, que a partir de hoje, nós declaramos toda a retirada da sua existência, onde for, seja nessa igreja, seja em qualquer igreja nesse bairro. Tome conta desta rua, tome conta, ó Pai, dos lugares dessa igreja, dos terrenos dessa igreja. Tome conta, ó Pai, do primeiro terreno, que foi o 95. Tome conta do segundo terreno, que foi o 101. Tome conta, ó Pai, do terceiro terreno, que foi o número 31, que é o estacionamento. Tome conta do quarto terreno, que é o número 21.
Tome conta, ó Pai, desses projetos da tua igreja. Tome conta, ó Pai, da arena que vai ser construída naquele lugar. Tome conta do colégio que vai ser nesta igreja. Ó Pai, nós estamos declarando isso. Essa igreja, a nossa arena, o nosso colégio, nós vamos ver isso, Senhor. Não tem poder oculto que vai se levantar contra a tua presença, contra o teu nome. Nós queremos dizer que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nossas vidas. Que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino nesse lugar. Clama, meu Pai, clama, meu Pai. Você, igreja, está precisando adorar. Fecha os seus olhos, não importa a pessoa que está do seu lado. Fale em línguas, clame o reino, que venha o teu reino. Que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino. E eu te peço agora, Pai, que os teus anjos tomem conta deste lugar. Que os teus anjos tomem conta deste lugar. Que os teus filhos tenham visão do reino. Que os teus filhos possam chorar pelo teu reino. Que os teus filhos possam lutar por vida. Que essa equipe de louvor que sobe nesse altar, que ministra aqui, que saia deste altar fogo dos céus. Em cada música, em cada dirigente aqui, que saia fogo dos céus. Quando eles começarem a cantar, a renovação vai começar a entrar no teu coração. Que haja um novo tempo nessa igreja. Que haja um novo tempo em cada estalagens dessa igreja. Um tempo de louvor, de adoração, de conquista. Um tempo esse que venha mudar as gerações que virão. Que as gerações sejam mudadas, Senhor. Nos dê estratégias, Pai, para ganhar vidas para o teu reino. Nos dê estratégia, Pai, para que cada lar seja um ponto de adoração. Cada lar seja um ponto de adoração. Mas que não seja um ponto de encontro, Pai. Mas um encontro não, Senhor, mas um ponto de adoração. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você que é pai, sobre você que é mãe, sobre você que são filhos. Eu profetizo as bênçãos do Senhor. Profetizo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. As bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Pra me envergonhar. Oh! Mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento. Clame! Aquele que aquieta o mar. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá sério faz mães e filhos. É o Deus que livra do mal. Não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai.
forte do Senhor. Diga Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz leões jejuar. O Deus que derruba a muralha, das trevas faz mãe de vida, é o mesmo que bradava o vento, eu estou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes nele no deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Agora a igreja canta. Deus já tem muitas fontes. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aplauda Jesus, queridos. Aleluias. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh. Aleluia. Tem hora que não dá para parar, né? O Espírito Santo vem sobre nossas vidas. Oh, delamba lava subia. Aleluia. Hoje eu vi uma pessoa chorar pelos pastores, sabe? Pelas lideranças, né? Eu vi hoje uma pessoa chorar, sabe? Isso me deixou uma reflexão no meu coração muito forte, sabe? Muito forte, né? Muito forte. Vamos orar pelas lideranças eclesiásticas? Ninguém disse amém. Vamos orar pelas lideranças eclesiásticas. Vamos fazer isso? Não só eu, mas quantas lideranças estão sofrendo, estão doentes, sabe? Quantas lideranças. E muitas das vezes ninguém sabe. Pedir. Aleluia. Pedir para orar. Vamos orar. Quem é que deseja orar pelas lideranças? Olha aqui, que oportunidade. Quem? Carlos, você? Vem cá. Aleluia. Ore pelas lideranças. Oremos assim. Pai, entramos em Tua presença e pedimos, Pai, a Tua graça sobre nossas vidas, Deus. A Tua graça, que é um favor imerecido. Nós nos colocamos aos Seus pés e nos derramamos, Senhor, porque clamamos por uma igreja que busca a Tua presença, que anseia pela Sua presença, que necessita estar diante de Ti, Senhor. Que não há nada, que não haja ferrolho, que não haja inimigo, adversário no oculto que possa nos afastar, Senhor, da Sua santa e gloriosa presença, Deus. Queremos estar diante de Ti, porque o maior sacrifício foi o que o Teu Filho fez por todos nós naquela cruz, Senhor. Ele derramou o Teu sangue, e o nosso sangue, Senhor, e o Teu sangue tem um valor imerecido, um valor alto, Senhor, que não tem como pagar,
lugar, Senhor. E todo líder seja alcançado pela Tua graça, pelo Teu favor, Senhor. Seja alcançado, Senhor, pelos Teus anjos. Seja guardado, Senhor, porque o inimigo se levanta e ele vem com ciladas, com bandeja, com estratégias para enfraquecer, para entristecer. Mas nós somos uma igreja que se levanta com poder e autoridade para buscar a Sua presença, porque nós somos um povo que busca, que acredita naquela cruz, naquele sangue que foi vertido. Você, Deus, se fez santo, se fez homem, se fez carne, padeceu por cada um de nós. E nós, como igreja do Senhor, buscamos por cada liderança, buscamos pelo anjo dessa igreja, que ele seja revestido de graça e de justiça e de poder, que ele seja curado de qualquer mal e qualquer enfermidade, e toda cilada levantada contra a vida dele caia por terra, Deus. E assim cada líder seja como ele, fortalecido e edificado na Sua presença, porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Nós não podemos ver nada, mas nós sabemos que o nosso tudo se fez carne e morreu por mim e por ti, e por cada líder seja alcançado a graça, a misericórdia e o favor, que o amor de Deus seja sobre a vida de cada um nessa igreja, que cada líder seja renovado a cada dia, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus! Aleluia. Aleluia. Agora dê um abraço, um beijo nesse irmão e diga: Jesus te abençoe rica e abundantemente sua vida, seu coração, sua alma. Você deseja ousar ser mais que vencedor. Aleluia. Cadê a pessoa do anúncio? Está aí? O pessoal do anúncio não está aí, não? Cadê? Oi, nem te vi, menina. Você é desse tamanho, grandona, não te vejo? Depende. A paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite. Calma aí. Gente, eu vou começar pelos cultos semanais. Terça-feira, culto da família, às 19h30. Nessa terça-feira, nós vamos ter a presença do nosso pastor Cléo Holanda. Quarta-feira, o Bom Dia Espírito Santo, às 8h da manhã. A nossa quinta-feira profética com o pastor Henrique. Domingo, às 8h30 da manhã, a Escola Bíblica Dominical, dos jovens e dos adultos. Às 10h da manhã, o nosso culto matinal. E às 18h, esse culto de louvor e adoração que nós estamos participando agora. Gente, tem um recado aqui do terceiro domingo do mês, mães de joelho, filhos de pé. A Marcinha convoca nós, que somos mães, às 7h da manhã, às 7h30, na verdade, a nos encontrarmos aqui na igreja antes da Escola Bíblica Dominical para intercedermos pela nossa família, pelos nossos filhos. O recado aqui também do nosso culto de casais que está chegando, próxima sexta-feira, dia 27 de setembro, às 19h30, com o pastor Marcos Brum. Tá só isso, né? Às 19h30, isso. Gente, dia 12 de outubro, às 14h, nós vamos ter aqui na igreja Um Exército Se Levanta. É o nosso culto infantil. Nós vamos ter louvor, palavra, estação de lanches, apresentação, oficina para as crianças, brinquedos. A Jana falou que vão ser mais de 10 daqueles brinquedões. O pastor falou que vão ser mais de 40 brinquedos. Provavelmente deve ter. Domingo passado eu escutei isso, mais de 40. Sim, sim. Então vão ser brinde para as crianças. Aí, ó. Tem aqui, ó. Vamos ter oficinas de artesanato, escola de paz com palestras de psicólogos. Então, ó, é importante que nós estejamos presentes e que a igreja possa trazer os seus filhos. Traga convidados também. Vamos lá. E, gente, o nosso culto Outubro Rosa está chegando. O tema vai ser Me Refaz, a partir das 10h da manhã. Louvor, testemunho e dança. Vão ser 2 momentos com louvor e palavra. E vamos ter uma esquete de teatro com propósito também.
A princípio é só isso. Orem, participe de todas as programações da igreja. Uma boa noite, bom culto. Amém. Vem cá, Jorge. O Rogério não está aí, tem que falar, né? Falou com ele, né? Boa noite, gente, tudo bem? De sexta para sábado agora nós tivemos uma vigília. Quem teve na vigília aqui? Foi show de bola. Bênção nas nossas vidas, graças a Deus. Hã? Sim, vou falar, pastor. Estou fazendo a introdução. Aproveitando esse gancho aí, essa chamada, dia 19, a gente está com a programação. Primeiro, dia 5 de outubro, nosso culto jovem. Todos estão convidados. Vai ser bênção. A palavra, se eu não me engano, vai ser com o Rafael. E dia 19 a gente vai passar um dia, vai ser o nosso culto. Vai ser um culto à parte, o Juntos e Misturados, que vai ser um culto feito no sítio. Vai ser tudo organizado pela gente, está tudo sendo organizado pela gente. Só que tem um adendo, que são poucas vagas. Se eu não me engano, nós só estamos com 74 vagas, não é isso? 74 vagas para a gente conseguir fechar os 2 ônibus. Então, tá eu e minha esposa Fernanda, Felipe, Dani, a Andressa está ali, todo mundo que trabalha na liderança do JPEG, você pode procurar para dar o seu nome, para que você não fique fora dessa. Amém? Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Vai falar, minha filha? Não? Hoje eu não quero falar, não. Bom, né? Queridos, nós vamos fazer agora o nosso ofertório. Eu estava com a reunião hoje cedo e nós conversamos, falamos sobre algumas coisas da nossa igreja. E uma das que nós comentamos foi a vida financeira da igreja. Nossa igreja, ela terminou de pagar o terreno por um milagre que Deus nos deu. Essa igreja, ela não tem débito com ninguém, graças a Deus, não é isso? Mas estamos vivendo um tempo de escassez realmente, mas nós não vamos nos apropriar disso, amém? Você é próspero. Prosperidade é o quê? Ausência de necessidade, amém? Prosperidade é isso aí, então nós não temos necessidade nenhuma, prosperidade é isso. Então, que você continue com essa sua prosperidade, e pós a prosperidade, Deus vai te enriquecer. Ninguém toma posse? Ninguém, tá bom. Vocês estão cansados, né? O Flamengo jogou hoje, não, né? Tá jogando? Eu estou torcendo que ele perca, tá? Mas tá bom. Ô, pastor Rafael, tu não é flamenguista, não, é? Quebra, né, cara? Você também, Rafa? Flamenguista? Você nunca teve cara de flamenguista. Tem mesmo, tem cara de tricolor. Você não tem cara de tricolor, ele? Tem, sim, tem não? Sério? É a cara dele? Não, você tem cara de flamenguista. Ele não tem nada de cara de tricolor. Gente, fique de pé. Você que pegou.
Estenda as mãos, Pai, eu entrego essa chave na sua mão desse veículo, Pai. Que esse veículo seja bênção para esta vida que está adquirindo neste momento. Eu entrego em tuas mãos, que essa família seja, ó Pai, abençoada através desse veículo, Pai. Nós te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Digam todos amém. Gostaria que você ficasse de pé hoje. Vou receber uma pessoa aqui. Eu tenho acompanhado, né, bastante, e eu fiquei muito alegre por ele ter aceitado esse convite de estar aqui conosco, não é isso? O pastor Rafael, ele está servindo também na igreja de São Mateus. Você vai conhecê-lo aqui, a igreja vai conhecer a primeira vez, não é isso? O pastor Rafael é casado com a Érica, não é isso? Luciana, Érica, Luciana, perdoe. Sua filha é Laura, não é isso? Acertei? A filha eu acertei, Rafael. Casado com a Luciana e com a filha Laura. Amém? Eu queria receber o pastor Rafael com muito carinho. Você pode aplaudir Jesus pela vida dele? Mais forte. Deus abençoe, tá bom? A paz do Senhor, meus irmãos. A paz de Cristo, graça e paz, Shalom Adonai. Do jeito que você gostar, belê. Perguntei ao pastor até que horas eu posso ir. Ele falou assim, fique à vontade. Então, quero dizer a você que até meia-noite a gente está terminando o culto, em nome de Jesus. Brincadeiras à parte, eu quero agradecer a Deus pela alegria de estarmos aqui nessa noite. Agradecer o carinho e a honra com que o pastor Ney tem nos recebido, sua esposa, sua família. Quero louvar a Deus também pela sua vida. Fazer aqui uma menção carinhosa ao pastor Léo. E te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Verso 13, só o verso 13. Epístola aos Romanos, capítulo 15, verso 13. Isso, estamos no mesmo espírito na NVI, benção. Está dizendo assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Você pode orar comigo uns instantes, Pai? Nós queremos te louvar por esta noite tão abençoada e feliz. E queremos pedir a Ti que fale conosco. Nós somos ovelhas Tuas, Senhor. E nós somos dependentes das palavras que saem da Tua boca. Fala conosco, meu Deus, neste dia. Abre os olhos do nosso entendimento. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Eu quero também mencionar, mais uma vez está comigo a minha esposa, essa mulher linda aqui, o nome dela é Luciana. Eu não sei quem é Érica, irmãos. Isso é por conta exclusiva do pastor Ney Teodoro. Eu não conheço essa Érica. Quero deixar bem claro aqui, que fique registrado na filmagem, viu? Ai, Jesus, misericórdia. Meus irmãos, eu quero compartilhar algo bem breve aqui da parte do Senhor. Eu não sou pregador, tenho sonho de ser. Por enquanto, eu só compartilho algo que o Senhor falou comigo, que eu aprendi com Ele. É o que eu procuro fazer, no desejo de que a palavra que sai do altar acenda e faça queimar corações. Esse é o desejo da minha alma. E enquanto eu falo isso, eu sinto a graça da presença do Espírito Santo nesta casa. Aproveitando que nós estamos num mês que a gente chama de Setembro Amarelo, né? Que fala sobre conscientização, saúde emocional, prevenção ao suicídio. Eu quero falar sobre este tema aqui da Palavra de Deus, que eu penso que tem tudo a ver com isso. O tema que eu gostaria de comunicar essa noite é esperança. À luz da Palavra de Deus, algumas coisas que o Senhor me mostrou aqui, evidente que eu não tenho a menor pretensão
de esgotar esse tema. Deus nunca dá revelação completa a ninguém, não vai dar a mim, certo? Mas eu quero compartilhar algo sobre esperança aqui nessa noite à luz da palavra. Se eu fosse dar uma definição de esperança, eu daria a definição que eu aprendi de alguém e que eu concordo muito à luz das Escrituras, que diz que esperança é a expectativa de que algo bom vai acontecer. Esperança é a expectativa, tem um negócio dentro da gente, que diz para a gente que algo bom vai acontecer. E eu gosto desse texto que nós lemos aqui em Romanos capítulo 15, verso 13, porque Paulo está nos dizendo que o nosso Deus é o Deus da esperança. O nosso Deus não é o Deus do desespero, não é o Deus da tristeza, não é o Deus da angústia. O nosso Deus é o Deus da esperança. Isso não é muito bom? Então, esperança é a expectativa de que algo bom vai acontecer. Quando você olha para a Bíblia é legal, porque Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20, o autor de Hebreus vai dizer que a esperança é a âncora da alma. Olha que legal. A esperança é a âncora da alma. Ele fala que essa âncora está dentro do lugar santo. Está falando, claro, de Jesus, do sacrifício de Jesus, mas olha só a expressão que o autor de Hebreus diz. Ele diz que esperança é a âncora da alma. Você sabe que âncora é aquela peça do navio, né, que mantém o navio no porto. Então, para que serve a âncora? Para que o navio não ande por aí ao sabor das águas. As águas se agitam, ele vai embora junto. Não, pode se agitar, pode ficar calmo, o navio está seguro naquele lugar. Gente que tem esperança é gente segura. Gente que tem esperança é gente equilibrada. Oh, meu Deus, e a Bíblia está me dizendo que o nosso Deus é o Deus da esperança. Deus não nos chamou, irmãos, para andar em desespero. Como assim? Desespero é o grito de uma alma sem esperança. Gente desesperada, gente que não tem expectativa de que algo bom vai acontecer mais. Ela só espera o pior. Eu posso dizer ainda sobre isso, que existe um irmão do desespero, é o realismo. Ô pastor, você está dizendo para a gente viver no sonho? Não é isso, é juízo. Né? Pessoas que dizem assim, não é todo mundo, tá, que vai falar isso, que está vivendo isso aqui, mas muitas pessoas dizem assim, Jesus está voltando mesmo, não resta mais nada. Irmãos, não é isso que a Bíblia está me dizendo. A Bíblia está me dizendo que o meu Deus é o Deus da esperança. Quer dizer que, porque eu sirvo a Ele, porque Ele está na minha vida, há em mim a expectativa de que tem coisa boa chegando, que Deus vai fazer algo especial, que para este tempo e para nós, Deus tem uma bênção, Deus tem um plano, tem algo bom chegando por aí. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Mas, falando sobre isso, eu fico pensando, como é que eu posso gerar esperança? Como é que eu posso encher a minha alma de esperança? Como? Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu encontro pelo menos 3 raízes de esperança. E quando digo raiz, eu quero dizer que é uma coisa que gera esperança no meu coração. Então, tem pelo menos 3 raízes, eu quero compartilhar isso com você, e a gente termina a mensagem. Espero ser o mais breve possível. São pelo menos 3 raízes de esperança, e eu espero que todos nós possamos desenvolvê-las. A primeira raiz de esperança, a primeira raiz de esperança, que gera esperança na gente, é o que está no texto de Lamentações, capítulo 3, verso 21. Palavras de Jeremias, no seu livro de Lamentações. Ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Primeira raiz de esperança é uma memória trabalhada da maneira correta. Vou te explicar. Jeremias foi um homem que Deus usou no contexto do cativeiro babilônico. E profeta sofre antes, durante, né? Porque antes do negócio pegar, o profeta já sabe. O problema está vindo, o profeta já está sabendo. E quando acontece, ele sofre junto. O profeta sofre 2 vezes. Então,
Então ele viveu antes e viveu durante os problemas. E ele escreveu um livro de lamentações para registrar os seus lamentos. O camarada que foi lançado no poço, o camarada que foi preso, foi destratado, perseguido por causa da palavra de Deus. Ele escreveu um livro sobre lamentações, mas a certa altura, ele disse isso que eu compartilhei com você. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Quer dizer que na nossa memória existem coisas que nós podemos resgatar, que nos dá esperança. Agora, observe que a construção da frase dele nos dá indício. Porque ele fala, eu quero trazer da memória o que pode me dar esperança. Quer dizer que eu posso trazer da memória algo que não me dá esperança. Por isso que eu disse a você que uma das raízes de esperança é a memória bem trabalhada. Porque a memória mal trabalhada vai resgatar fatos que vai me trazer desesperança. Eu vou ficar remoendo a minha história triste, remoendo os problemas que eu vivi, remoendo as decepções, as angústias do passado. Eu quero trazer à memória o que me traz esperança, quer dizer que existem coisas que eu posso resgatar que não vão me trazer esperança, inclusive coisas positivas. Sim, pastor, agora você ficou doido. Não, com certeza. É possível trabalhar a nossa memória para trazer coisas positivas que não vão nos dar esperança, porque ao invés daquela coisa positiva apontar para o futuro, ela fica me prendendo no passado para eu ficar no saudosismo. Ah, naquela época que era boa, igreja. A Coca-Cola era mais gostosa na década de 80. Biscoito de chocolate do Traquinas era melhor. A gente fica preso em coisas que a gente entende positiva do passado. Mas é interessante que o autor está me dizendo, Jeremias, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, o que gera em mim a expectativa de que coisas boas no futuro vão acontecer. Não é para ficar remoendo a tristeza, não é para ficar achando que o passado é melhor como se eu pudesse voltar para lá, mas eu estou lembrando de coisa boa que vai gerar em mim a expectativa de que coisa boa vai acontecer. É interessante, irmãos, que Paulo tratou sobre esse assunto, Filipenses capítulo 13, versos 13 e 14, ele está falando sobre a história ministerial dele, sobre a expectativa que ele tinha de viver Cristo, de conhecer o seu poder, de conhecer a sua ressurreição. No versículo 14 do capítulo 13, Paulo vai dizer assim, irmãos, quanto a mim não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele não está deixando para trás o que pode dar esperança, ele está deixando para trás aquilo que é ruim, que entristece ele está deixando para trás o saudosismo, e ele está prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Então essa memória ela é trabalhada para resgatar coisa boa que Deus fez, para apontar para o futuro. Deus é tão sábio, irmãos, Ele sabe como a gente trabalha, como é a nossa mente, que quando Deus usou Eliseu para falar com aquela mulher, aquela viúva do discípulo da escola de profetas, ela chegou lá e falou assim, olha, meu marido morreu, ele era servo fiel, os credores estão vindo aí, querem levar meu filho, dá uma solução. Vai para casa, pede aos vizinhos vasilhas emprestadas. É engraçado que Deus usa o profeta e dá para ela uma receitinha de bolo. E Deus não fala as coisas, libera as coisas, Ele não usa frases soltas sem razão de ser. Ele fala para ela assim, pede vasilha emprestada, número 1. Leva para casa, fecha a porta com os teus filhos. Olha a instrução. Vai derramando o azeite que vai ser... 2 Reis, capítulo 4, verso 4. Vai derramando o azeite do pouco de azeite que você tem. Você não tem um pouquinho de azeite em casa? Então, pega esse pouquinho de azeite, pede vasilha emprestada vazia. Aí você fecha a porta com os teus filhos e o pouquinho que você tem, você começa a derramar nas vasilhas. Vai multiplicar, vai derramando. Mas aí Eliseu fala uma instrução, está pequenininha, perdida no meio dessa frase, a gente às vezes não presta atenção. Ele fala assim, vai derramando o azeite e aqueles que encherem você coloca de lado. Por que será que o profeta deu uma instrução específica sobre pregar vaso e colocar para o lado o vaso cheio? Sabe o que acontece, irmãos? É porque senão a gente fica preso no passado. Se ele não instrui, no primeiro vaso que encher, essa mulher fala, meu Deus, milagre, o vaso encheu. E abraçar o vaso, todo mundo no mistério pulando, meu Deus, milagre! Ia parar o azeite de correr.
tão impressionado com o milagre que Deus fez, que é para assim, não, filho, quando encher, bota para o lado, o milagre já ficou velho, tem mais milagre depois desse, enche o próximo vaso, bota para o lado, enche de novo, bota para o lado, tem coisa boa para acontecer. Oh, meu Deus! Tem coisa boa! Eu quero lembrar do passado para pensar desse padrão. Eu lembro do que Deus fez comigo. Se Ele fez, Ele continua sendo fiel, Ele vai fazer de novo. O que Deus fez com você, meu irmão? Lembra aí? Só eu tive uma oração atendida? Com certeza não. O que Deus fez na sua vida e através da sua vida? O que Ele fez lá na sua casa? O que Ele fez na sua saúde? Deus fez alguma coisa boa. Você tem alguma coisa boa para lembrar, para glorificar Deus e pensar, se Ele fez, Ele vai fazer de novo. Se Ele fez, Ele vai fazer de novo. Ei, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Tem coisa boa de Deus, meu irmão. Deus não te chamou para andar desesperançado. Pastor, quer dizer que eu nunca vou viver desespero? Não. Eu não vim aqui para mentir para você. Nós podemos viver um desespero, viver uma tristeza, viver uma angústia, mas não viver em desespero, não viver em angústia, não viver em tristeza. Nós fomos chamados para viver em esperança. Porque o nosso Deus é o Deus da esperança. Então, a primeira raiz de esperança é uma memória bem trabalhada, para resgatar o que Deus tem para nós, o que Deus fez e que Ele certamente fará mais. A segunda raiz de esperança, e essa é uma raiz muito poderosa, está no texto que nós lemos, Romanos 15 e 13. É engraçado porque nesse texto, Paulo não só cita a raiz, como ele dá um raio-x, como tivesse pegado a raiz e botado numa máquina assim, não um raio-x, para você ver a estrutura dela, como é que ela funciona. Olha o que ele fala, Romanos capítulo 15, verso 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria, e paz, por sua confiança, por fé. Como quem diz, você vai ter alegria e paz por causa da fé que você tem, para que você transborde em esperança pelo poder do Espírito. Olha a raiz aí. A raiz é o Espírito Santo, mas olha como é que olha a estrutura da raiz, que ele enche você de alegria, olha a estrutura, de paz. Baseado no quê? Na fé que vocês têm. Então, da fé vem alegria e paz para eu transbordar em esperança pelo poder do Espírito Santo. E por que eu estou dizendo que a raiz é o Espírito Santo? Porque, não sei se você lembra, mas alegria, paz e fé é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Não é isso? Então, aqui está dizendo assim, ó, se vocês sejam cheios, transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não vai andar em desesperança, vai viver em esperança em Cristo Jesus. Gente cheia do Espírito Santo vai ter o coração cheio de esperança. É interessante, irmãos, que o padrão da gente, o padrão deste tempo, é de tristeza. O padrão deste tempo é de desespero. É de viver uma vida em ansiedade. Eu não estou dizendo que crente não tem problema emocional, irmão. Não sou doido, não sou maluco, não. Não é isso, não. Nós somos crentes daqui para baixo, daqui para cima também. Somos humanos, né? Daqui para baixo, daqui para cima também. O problema não é esse. O problema é que eu creio que há recurso do céu para mim, para a saúde do meu corpo e da minha alma. É disso que eu estou dizendo. Certo? E o Espírito Santo é poderoso para trabalhar em mim e em você. E aí eu quero citar para você um dos meus textos preferidos a respeito do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Sei que a voz da consciência vai botar na tela já e vai aparecer. Aí, que manto. Chegou. Efésios 5, 18 é isso aí, meu filho? Isso foi. Não, é a versão, eu me perdi. Perdão, voz da consciência. Não se embriaguem com vinho em que está contendo. Pô, a NVI está dizendo isso mesmo? Mas sejam cheios do Espírito Santo. Você tem a NAA aí, meu filho? NAA, Nova Almeida e atualizada? Se puder. Estou te dando trabalho, né, querido? Se der.
Vai chegar. Mas o texto na NAA, na Revista Corrigida, diz do lugar, isso, que leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Na NVI diz enchei-vos. Na Revista Corrigida diz enchei-vos. Assim, mudou uma palavra ali, a outra desencaixou. Só a graça. Tem um monte de versão, né, irmão? Agora você tem NVI, NAA. Antigamente era só Revista Corrigida, todo mundo dava glória a Deus. Agora cada um tem uma versão, é uma doideira. Mas note bem, olha o que Paulo está nos dizendo. Enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma raiz poderosíssima de esperança. Ele fala enchei-vos, quer dizer que é minha responsabilidade buscar a presença do Espírito Santo. Eu vou fazer uma pergunta para você que é crente. Quanto tempo nós investimos para buscar Jesus? Para buscar a presença do Espírito Santo em casa? Porque assim, irmão, tem unção que a gente recebe na igreja, tá? Tem unção que é liberada aqui em conjunto, mas tem unção que é liberada em casa sozinho. É um mistério isso. Tem coisa que eu só recebo em casa orando sozinho, tem coisa que eu só recebo aqui junto com o corpo de Cristo. Nós temos que receber o conjunto completo. É o conjunto todo. Quanto tempo eu invisto nisso? Então, encher-se do Espírito Santo é algo que eu devo fazer. E por que eu estou batendo na tecla que isso é uma raiz forte de esperança? Porque o Espírito Santo altera quem a gente é. O Espírito Santo muda a gente, gente. Pastor, baseado em quê? No texto, você está lendo aí na tela. Assim, aonde que está escrito isso aí? Está escrito aí. Está escrito aí, ó, o Espírito Santo altera quem a gente é, muda a gente. Tá não, pastor, tá sim, está escrito aí. Ué, como? Você não achou nem um pouco esquisito que o apóstolo Paulo misturou cachaça e Espírito Santo no mesmo texto? Não achou esquisito? Não, pastor, não tem cachaça. Até eu trouxe para o Brasil, né? Em vez de ser vinho, botei cachaça. Você não percebeu que ele misturou bebida alcoólica com Espírito Santo no mesmo texto? Você não percebeu que tem um negócio que parece enjambrado aí, mal encaixado? Não está mal encaixado, não. Isso aí é sensacional o que o apóstolo Paulo fez, gente. Esse homem era muito cheio de Deus mesmo. Por quê? Porque olha o que ele está dizendo. Não, ele está fazendo uma comparação. Você não deve se encher com vinho. O vinho vai colocar você em contenda, mas você deve se encher do Espírito Santo. Agora, por que ele faz essa comparação? Irmão, quando eu começar a falar, eu sei que vai cair a tua ficha aí. Quem enche a cara pode dirigir? Quem enche a cara pode fazer cirurgia, se for médico? Não. Quem enche a cara pode, se for advogado, ir lá participar de uma audiência? Ou pode presidir a sessão? Não, por que não pode? Porque quem está com a cara cheia de cachaça, irmão, não tem condições de andar direito. As suas coordenações motoras estão alteradas pelo álcool. A sua visão está alterada pelo álcool. Sua audição está, você já está entendendo, sua audição está alterada pelo álcool. Suas reações estão alteradas pelo álcool. O modo como ele interpreta as coisas está alterado pelo álcool. Até a coragem dele está, o cara fica logo bravinho. Se fosse de cara limpa, ele não fazia, mas cheio de álcool, ele fica corajoso. Está alterado pelo álcool. O que Paulo está dizendo? Isso é tão sensacional. Então, assim, não se encha de vinho em que há contenda, altera você para você ser um brigão. Se encha do Espírito Santo, que ele vai alterar a tua visão, vai alterar a tua audição, vai alterar a tua reação, vai alterar o modo como você vê a vida, vai alterar o modo como você reage, vai alterar a tua coragem, ele vai alterar quem você é. Gente cheia do Espírito Santo não é normal não, gente. O que está fazendo aí? É Deus. Que loucura é essa? É só Jesus. Os caras são presos, apanham. Em vez de voltar triste, volta todo mundo alegre, os discípulos. O que foi? Nós estamos felizes. Por quê? Tomamos uma costa por causa da causa de Jesus. Aleluia! A gente apanhou. É tudo doido. É o Espírito de Deus que altera quem a gente é. A gente sem o Espírito Santo se ofende com tudo, se aborrece com tudo, fica chateado com tudo, desanimado com tudo. A gente cheio do Espírito Santo, as pessoas estão falando, eu estou debaixo da graça. Eu estou debaixo da revelação. Pastor Ney, uma vez, meu pai era pastor de uma igreja, oh meu Deus, olha qual é o Espírito Santo que altera a gente mesmo. Deus estava me dando um sonho, pastor, eu sonhei por muitos dias que eu brigava com um cachorro raivoso. Aí um dia eu estou na escola dominical, já deu para perceber pela minha fala que meu temperamento é um pouco quente, né?
eu estou falando, instruindo os professores, e pedi para terminar um pouco mais cedo. Um professor se levantou, tomou o microfone da minha mão e começou a falar mal de mim para a igreja, na minha frente, assim, no altar. Irmão, eu conheço o Rafael normal ia tomar o microfone de volta, ia devorar ele no altar. Mas quando irmão, desceu uma ficha assim do céu, assim desceu, o Espírito Santo me lembrou do sonho. Eu falei assim, eu estou te dizendo qual é a origem disso aí. Isso não é da terra. Repreende. Irmãos, a calma entrou na hora. Eu falei, em nome de Jesus, me entrega o microfone. Irmãos, eu vi dentro do olho dele, ele voltando ao normal. Ele estava alterado, eu vi no olho dele, ele voltando ao normal. Eu sei que a minha reação não foi a reação natural da terra, foi a reação do céu, foi o Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo é alterada da normalidade que ela é. Ela é uma pessoa diferente nos seus comportamentos e nas suas emoções. Você quer mudar? Você quer alterar seu comportamento? Assim como eu, você precisa se encher do Espírito Santo para você não andar em tristeza, em temor, em raiva, em ódio, em rancor, mas andar com o coração cheio de esperança. Quem é fulano? É assim? É Deus que entrou na vida dele, é Deus que entrou na vida dela, está alterando quem ele é, está alterando quem ela é, para uma pessoa melhor, irmão. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E a gente negligencia isso, a gente gasta muito tempo com outras coisas, e pouco tempo para buscar a presença do Altíssimo. Irmão, a gente pode chegar na casa de Deus no culto, ficar sentado à mesa e não comer nada. A adoração está rolando, a nossa mente está em outro lugar. Deus está falando no altar e a gente está conectado em outra coisa, na conta para pagar, no que tem que fazer na segunda-feira. Em nome de Jesus, meu irmão, aqui é a hora de você receber o que Deus tem para a sua vida. A gente sai de casa pedindo, Deus me responde alguma coisa. Aí Deus está liberando a resposta do altar e a gente está sentado, irmão, desconectado. Deus está falando com você, seja cheio do Espírito Santo para uma vida poderosa que Deus tem para você e para a sua família. Gente cheia do Espírito Santo é gente cheia de esperança. Mas tem uma última raiz, e essa também é muito poderosa. A primeira raiz é uma memória bem trabalhada. A segunda raiz é a presença do Espírito Santo que altera a gente. E a terceira raiz é a própria palavra de Deus. Romanos capítulo 15, no mesmo capítulo que nós estamos lendo. Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e bom ânimo procedente das Escrituras, tenhamos esperança. Irmãos, a palavra de Deus tem o poder de alterar o nosso interior. A fé, a palavra de Deus e o Espírito são raízes que se entrelaçam, estão tão interligadas que uma parece a outra na hora que a gente vai falar. A palavra de Deus é poderosíssima para alterar a gente, gerar a gente esperança. Romanos capítulo 4, versículo 18, Paulo está falando de Abraão, e ele fala uma coisa bem interessante, olha aqui, Romanos 4, 18, Abraão, contra a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Na NA, segundo o que lhe havia sido dito, ou seja, Abraão creu contra a expectativa natural, ele foi cheio de esperança por causa de uma palavra que Deus tinha liberado sobre a vida dele. Ele já estava velho, Sara já estava idosa, já tinha passado o vigor da idade, naturalmente eles não podiam ter filhos, mas ele tinha a expectativa de que algo bom ia acontecer. Baseado em quê? Baseado numa palavra que Deus tinha liberado sobre a vida dele. Qual é a base que nós temos para ficar na expectativa de que algo bom vai acontecer contra a expectativa natural que nós encontramos no dia a dia? O governo é ruim, a economia é ruim, a sociedade é ruim, as coisas pioram.
Qual é a base que nós temos para andar com a expectativa de que algo bom vai acontecer? Qual é a raiz disso? É a palavra que Deus tem liberado sobre a nossa vida. A palavra de Deus tem o poder de alterar a gente, irmãos. De alterar o nosso comportamento que a gente está pensando. Eu posso citar 2 textos para você sobre isso. O primeiro deles, você está em ordem inversa de acontecimento. Lucas capítulo 24. Nesse texto de Lucas 24, o capítulo inteiro, a Bíblia está contando a história, quer dizer, capítulo inteiro não, um bom trecho dele, né? A Bíblia está contando a história de 2 discípulos que estão fazendo uma viagem. Você deve conhecer a história. Jesus foi crucificado, foi sepultado, aí tem 2 discípulos viajando de Jerusalém para Emaús. Estão viajando de volta para casa. E no caminho da viagem eles estão comentando: rapaz, puxa vida, caramba, que isso, como é que pode ter acontecido? Aí, você sabe quem é, mas o texto, eles 2 não sabiam. Enquanto eles estão andando e conversando, aparece um terceiro viajante, como quem não quer nada, e começa a andar junto com eles. Beleza? Estão conversando sobre o quê? Aí falou um deles assim: você não sabe o que está acontecendo, está desinformado, hein, meu filho? Tu não tem Twitter, TikTok, Instagram, Facebook? Tu não acompanha a fofoca não que está acontecendo? É o assunto do momento, amigo. O que aconteceu em Jerusalém agora. Mas sobre o que é? O viajante misterioso perguntando com os 2. Rapaz, sobre Jesus, foi um poderoso profeta. Aí no versículo 21, eles falam assim: nós esperávamos, olha a expectativa deles. Olha a expectativa quebrada. Nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. Então eu posso supor que os 2 estão viajando de Jerusalém para Emaús, tristes, comentando o que aconteceu. Rapaz, a nossa expectativa é de que esse camarada era o Messias, o rei ungido, aquele que ia vir redimir Israel, mas já é o 3º dia que ele está morto. É o 3º dia que essas coisas aconteceram. Até deram um susto na gente hoje de manhã, uma mulher disse que ele ressuscitou, mas a gente não viu nada. Aí o viajante misturou assim: vocês estão tudo enganados mesmo. Deixa eu contar uma história para vocês. Aí vem no caminho, contando desde Moisés e os profetas o que deveria acontecer com o Messias. Aí os 2 viajantes, os 2 estão ouvindo, rapaz. Chegaram em casa, o misterioso falou assim: gente, estou indo, foi bom conversar com você. Não, fica com a gente, a conversa está muito boa. Entra aí para a gente conversar, vamos comer, vamos jantar, tá acabando o dia. Entraram os 2 e o viajante. Aí eles falaram assim: senta na mesa aí, meu filho. Agora parte o pão. Quando o viajante, misterioso para eles, parte o pão, os olhos dos 2 abrem, o viajante desaparece. Rapaz, era o Jesus. Como é que a gente não percebeu? Mas eu sabia que era ele. Como é que tu sabia? Rapaz, tinha um negócio esquisito que estava acontecendo comigo. O que era? Enquanto ele falava, o meu coração ardia. E pior que aconteceu isso comigo também. Rapaz, vamos deixar a janta aí, vamos voltar para Jerusalém. Olha que coisa de maluco, os caras estavam viajando, tristes para casa. Jesus, a expectativa quebrada, frustrada, de que o Messias seria daquele jeito que eles esperavam. Jesus aparece, começa a liberar a palavra no caminho, o coração começa a queimar. Quando eles entendem que é Jesus, muda a expectativa, muda a cabeça deles, muda o comportamento. O que era importante, o que era do dia, deixa de ser. Vamos voltar pelo mesmo caminho que a gente veio. Vamos voltar para o lugar que a gente achou que era de frustração. Vamos voltar para o lugar que a gente achou que era de morte. O que mudou, irmão? Foi a palavra que foi liberada sobre a vida deles. Enquanto Jesus ia falando, a alma ferida e desesperançada daqueles homens ia sendo tratada, ia sendo curada. A palavra de Deus tem poder de nos curar, de alterar o que a gente sente, de alterar o nosso coração. Quer ver um segundo texto? Lucas capítulo 7. Jesus está operando milagre. João Batista está preso. Aí chegam discípulos de João Batista com um recadinho, que parece um recado atravessado para mim. O recadinho é o seguinte: Jesus, o João Batista, lá da cadeia, mandou perguntar para o senhor se o senhor é o Messias mesmo, ou se nós devemos esperar outro. Eu quero que você entenda
que essa pergunta é a pergunta de alguém desesperançado, com a expectativa totalmente quebrada. Por quê você diz isso? Não apenas porque ele estava preso, porque João Batista estava preso, mas eu quero lembrar você quem era João Batista. Quem mandou perguntar para Jesus, você deve lembrar. Evangelho de Lucas. João Batista era um profeta poderoso. Havia uma profecia sobre ele no Antigo Testamento. Ele era como um arauto. Toda vez que um rei vinha alguém na frente anunciando que o rei estava chegando. João Batista era um arauto da vinda de Jesus. Uma vez perguntaram para João Batista assim, vem cá, você é o Cristo? Eu disse, não. Quem é você? Eu disse, assim, eu sou a voz do que clama do deserto. Quando o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, pai de João Batista, ele era sacerdote, Zacarias, foi no templo servir o Senhor, o anjo apareceu e falou assim, Deus atendeu sua oração, Zacarias, sua esposa vai ficar grávida. E o anjo falou mais para Zacarias, pai de João Batista, esse menino vai ser chamado João, e ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Irmãos, alguém cheio do Espírito Santo dentro da barriga. Tem noção do que é isso? Aí a Isabel, a mãe de João Batista, um dia estava em casa. Fazer uma breve biografia do João Batista aqui. Estava em casa lavando louça, alguém chamou no portão. Quando ela ouviu a voz de quem chamou no portão, um menino na barriga pulou de alegria e ela foi cheia do Espírito Santo. Quem é que estava chamando? Maria, mãe de Jesus, chamou na porta. É engraçado, né? Que um ungido identifica o outro ungido, né? Tem um mistério, né? É legal isso, né? Um ungido identifica o outro. Quando chamou na porta, o menino dentro da barriga aqui, ungido, cheio do Espírito Santo, identificou o Messias lá dentro e começou a pular aqui. Olha o nível desse cara. Ele não era qualquer pessoa. Quem era a voz do que clama no deserto? Ele era o arauto, não era? Então ele vinha para anunciar a vida do Messias. Ele está batizando no Rio Jordão, João Batista. E aí Jesus aparece, irmãos. João Batista é um dos poucos do Novo Testamento que identificaram o Messias. Eu conto numa mão só. Pessoas que olharam para Jesus e espontaneamente falaram, é o Messias, é o cumprimento. Eu posso dizer, Ana profetiza, o Simeão lá que estava no templo, o próprio João Batista, mas quem? Mais uma pessoa ou duas, mais ninguém. Gente que olhou e falou assim, esse é o Messias. João Batista viu Jesus chegando no Rio Jordão, apontou dele e falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele identificou quem era Jesus, poderoso em palavras, cheio do Espírito Santo. Então, eu quero que você entenda que a missão da vida de João Batista era anunciar a chegada de Jesus, entendeu? Qual era a missão da vida de João Batista? Anunciar a chegada de Jesus, o Messias. Quando ele manda, aí agora você vai entender porque que a pergunta dele é uma pergunta de frustração. Quando ele manda perguntar, o Senhor é o Messias mesmo, ou nós temos que esperar outro? Olha a frustração desse cara. Porque se ele é aquele que anuncia a vinda do Messias, se Jesus não é o Messias, toda a vida dele, João Batista, foi uma farsa. De novo, se Jesus não é o Messias, isso significaria dizer que João Batista esteve enganado a vida inteira e que tudo aquilo que ele fez foi jogado na lata do lixo. A identidade dele estava em crise. Ele estava na cadeia com a identidade em crise. Aí ele manda perguntar para Jesus assim. É como ele disse, eu estou aqui frustrado, não sei se o Senhor é o Messias, eu nem sei mais quem eu sou. Eu nem sei o que eu vim fazer aqui. O Senhor é o Messias mesmo? Jesus escuta a pergunta. Eu quase posso ver Jesus falando assim, vocês podem segurar um minutinho aí, para acabar o culto? Depois que o culto acabar, eu respondo. Segura aí. Aí no culto, Jesus curou, expulsou o demônio, Pentecoste desceu, aí ele falou assim, diga a João Batista. Aí ele libera a palavra, olha que coisa abençoada demais. Diga a João Batista que está lá frustrado, a expectativa quebrada, ele não está vendo direito, eu entendo ele está preso, está dolorido, mas diga a ele, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. É como quem diz: ei, meu filho, você está com a expectativa quebrada, eu estou corrigindo a tua visão para te dizer que a missão do Messias está sendo cumprida. O poder messiânico está se manifestando. Você não está vendo daí de onde você está, o teu ponto de vista não está deixando você ver. Então eu vou te dizer o que está acontecendo aqui agora. Tem gente sendo curada, tem gente sendo livre, tem gente voltando da morte. O poder de Deus está operando. Ei, João Batista, eu sei que você está frustrado, mas o reino de Deus continua operando. Sabe o que é que Deus está fazendo com João Batista? Corrigindo a alma dele quebrada e desesperançada. Ele está dizendo: ei, o Messias veio, o Messias está aqui. Sabe o que Deus quer falar para a gente nessa noite? Não importa o nosso ponto de vista por causa dos nossos problemas, o reino dos céus continua sob o controle de todas as coisas. Deus está operando. Tem vários 7.000 joelhos que não se dobraram, tem muita gente fiel, tem muita gente cheia de Deus. Deus está corrigindo a nossa visão e a nossa expectativa para algo bom que Ele vai fazer. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Deus continua o mesmo, o céu continua tendo poder. Essa palavra, irmão, gera expectativa boa na vida da gente. Eu quero andar debaixo da palavra de Deus e do Espírito Santo para andar em esperança. Para terminar, haja vista que a palavra de Deus aqui nos altera, eu queria citar, de maneira simples aqui, alguns textos da Bíblia Sagrada, que eu acho que em mim provoca esperança. A Bíblia toda provoca esperança, a palavra de Deus tem esse poder. Mas eu quero citar para você alguns textos. Eu quero que você guarde. E aí, para conectar com a primeira raiz, elas são entrelaçadas. Trazer à memória pode não ser apenas fatos, podem ser palavras que Deus liberou sobre nós que nos dão esperança. Nós podemos trabalhar a nossa memória para lembrar disso. Então, quero citar alguns poucos, irmãos. Acho que a Bíblia tem centenas de textos maravilhosos que nós poderíamos citar. Você poderia citar vários, mas eu vou citar alguns aqui, para a gente guardar no coração essa noite. Romanos capítulo 8, verso 32. Se você tem algum jurista aqui, vai entender esse princípio. O princípio de quem pode mais, pode menos. É um brocado latino, um raciocínio jurídico. Quem tem poder para fazer algo maior, por conseguinte, tem poder para fazer algo menor. Pastor, o que isso tem a ver com Romanos 8,32? Está aí, irmão, está no texto isso aí. Tá não, está sim. Olha quem pode mais. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por amor a nós. Como não nos dará com ele também todas as coisas? Pastor, não entendi. No céu, o que há de mais precioso é o Filho de Deus. E Ele deu esse Filho por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus veio à terra, se entregou por nós, sofreu na cruz do Calvário para nos resgatar. Aí Paulo está dizendo, quem pode mais recebeu o Filho de Deus, como é que não pode menos? Ora, aquele que é seu próprio Filho não poupou, antes entregou por amor a nós, como não nos dará com Ele, com Jesus, tem que ter Ele na equação também, todas as coisas. Se Jesus já foi entregue por mim e por você, todas as outras coisas estão disponíveis de Deus para a gente. Se eu tenho Jesus, todo o resto está disponível. Salmo 23 e verso 6. Vai guardando esses textos no coração. Ai, que legal isso. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, 23 e 6, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha que texto de esperança, irmãos. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão, irmãos.
eu vim aqui em Vila Rosali, bondade e misericórdia vieram junto comigo, eu vou voltar para casa. Bondade e misericórdia vão comigo também. Você vai voltar para casa, a bondade e a misericórdia do Senhor vão te seguir até em casa. Amanhã de manhã, quando nós sairmos para ir trabalhar, para a escola, para a academia, para fazer caminhada, a bondade e a misericórdia vão junto com a gente. Quando a gente voltar para casa à noite, vem a bondade e a misericórdia do Senhor atrás da gente também. Você está aqui hoje em São João de Meriti, amanhã Deus te manda para São Paulo, eu não sei. A bondade e a misericórdia do Senhor vão atrás de você lá em São Paulo. Deus pode te mandar para o exterior. Deus vai mandar a bondade e a misericórdia do exterior atrás de você. Não importa onde a gente vai, a bondade e a misericórdia vão seguindo a gente, igual a sombra. Então, onde eu for, tem bondade. Oh, graças a Deus. Aquilo que eu precisar por sua bondade, Ele vai me dar. Ele vai me ajudar. E de vez em quando eu sou cabeçudo, faço umas bobagens, piso na jaca. E a misericórdia do Senhor está me seguindo com o sangue dEle para me cobrir. A bondade e a misericórdia estão me seguindo. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer que tem coisa que eu não entendo, tem coisa que parece que é ruim, mas a Bíblia está me dizendo que se eu amo a Deus e estou no seu propósito, de alguma maneira, esse algo que eu não entendo, esse algo que é ruim, vai cooperar para o meu bem, porque Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então eu posso te afirmar que a luta que você está enfrentando, que a adversidade que você está vivendo, em algum nível Deus vai transformar para o teu bem. Oh, meu Deus. Jesus. Mateus capítulo 28, verso 20. Jesus, nas últimas palavras para os discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês, hein, meu amigo? Você não está sozinho não, viu? Ô pastor, eu me sinto sozinho, eu me sinto sozinha. Eu quero dizer a você que Jesus está com você todos os dias. 2024 vai acabar, em 2025, Jesus vai estar com você todos os dias também. Todos os dias. Jeremias 29:11. Meu Deus do céu. Jeremias 29:11. Porque eu sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Eu quero dizer a você, não é porque os seus olhos são bonitos não, tá? Não é porque o seu cabelo é lisinho não, é porque o sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida. Deus tem pensamento de paz a teu respeito. Deus tem uma esperança e um futuro para você. É isso que Ele pensa a respeito de nós. Eu tenho pensamento de paz para vocês. Ah, meu Deus. Eu quero terminar citando o último texto dessa noite. Jeremias, capítulo 31, verso 16. É um texto, está no contexto do cativeiro, irmãos. Eu sei, e é uma palavra falando para ajudar, mas tem um paralelo aqui para a gente. Então o 16 e o 17 nós vamos ler e vamos trazer para nós aqui. Assim diz o Senhor. Está falando para Israel no contexto do cativeiro babilônico, nós vamos trazer para nós. Assim diz o Senhor: reprima a voz do choro, enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Bota o 17. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão à sua própria terra. Mantenha aí.
Ô pastor, mas esse texto era lá para Israel cativo, é mesmo? Assim como eles na Babilônia tinham no coração a expectativa de voltar para casa, eu e você aqui na terra temos a expectativa de voltar para casa também. E pastor, não entendi o mistério não, você já entendeu. Hebreus, a Bíblia nos chama de peregrinos. Jesus falou assim: vocês não são do mundo, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Quer dizer que nós somos um bando de ETs aqui hoje assistindo o culto. Um bando de extraterrestres aqui, porque essa não é a nossa casa. Jesus falou em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Nós temos a expectativa de voltar para casa. Volta no 16. Agora pensando no céu, vamos ler o texto de novo. Assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro, enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Os seus filhos voltarão da terra do inimigo. 17. Coloca aí na tela: a esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Você vai voltar para casa, você vai entrar no céu. Jesus está voltando, a casa está preparada e vai chegar a hora que Ele vai nos chamar para nós voltarmos para casa. Ali não haverá choro, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós vamos ser com Ele, hein, meu irmão? A esperança. O teu futuro não é um futuro de destruição. O céu está nos esperando, porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos comprou e Ele gerou para nós uma viva esperança. Em nome de Jesus. Oh, Jesus, você pode dar glória a Deus, irmão, que o Espírito Santo está na casa. Vai mandar eu quero levar. Ele nos chamou para uma viva esperança. O seu Deus não está morto. Ele está vivo. Ele é legal, né? Quem vai a Jerusalém encontra aquela plaquinha: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Oh, aleluia. Se ele não tivesse ressuscitado, não havia razão da gente estar aqui. Não faria sentido essa reunião. Mas eu posso te afirmar que o túmulo está vazio. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele é a nossa esperança. É por isso que o nosso coração está cheio de expectativa. Porque, meu Deus, o texto de Romanos capítulo 4, mesmo texto que diz que Abraão em esperança creu contra esperança, no versículo 4. No 3, Paulo fala um negócio sensacional, ele fala assim: Ele é o Deus que chama à existência as coisas que não existem como já se fossem. Ele dá vitalidade ao morto. Olha o que ele está falando. Deus é tão poderoso que aquilo que não existe, pelo poder da sua palavra, Ele chama à existência. Pastor, como é que assim chama? Eu vou te explicar rapidinho. Pense que esse lado aqui meu é o lado das coisas que existem. Você pode pegar, o teclado existe, é físico. O lado lá do altar é o que não existe. Quem sabe o lado de lá do altar está a saúde que não existe. Quem sabe do lado do altar está um casamento que não tem mais, não tem jeito, não existe mais. Quem sabe do lado da inexistência está um filho que foi embora. Quem sabe do lado de lá está uma vida financeira que você gostaria que existisse boa e ela não existe. E a Bíblia está me dizendo que Deus aqui do lado da existência chama a existência as coisas que não existem. Ai, meu Deus. Ele aqui da existência fala: ei, saúde, vem cá. Vem cá, saúde. Aí dá, oh meu Deus. Da inexistência, a saúde vem para o lado da existência. Ei, vida financeira abençoada, vem cá. Ei, vida, vem cá.
Ei, casamento, vem cá. Ele está chamando da inexistência. Pastor, não tem jeito, não existe mais. Quem disse que não existe mais? Deus está liberando essa palavra para você aqui hoje, para você andar na expectativa de que coisa boa vai acontecer. Baseado em quê? Na palavra que Ele liberou sobre a sua vida. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Irmão, justo só vive pela fé. Se não for pela fé, a gente morre. Você tem duas escolhas quando sair daqui amanhã, quando a tua semana começar: ficar na vida de desesperança, ou pegar a palavra que está saindo do altar aqui, vestir essa palavra para você e falar: essa é minha, como uma roupa. Eu quero terminar te contando uma coisa, e aí eu vou terminar de verdade. Eu tenho 39 anos. Primeira vez que me chamaram para pregar fora, eu tinha 8, irmão. Faz a conta aí. 39 menos 8. Eu lembro que uma vez, no meio de uma provação danada, estou te falando isso que eu prego desde criança, porque você vai se acostumando com a palavra, pregando a palavra, lendo a palavra e tal. Uma vez, eu cheguei em casa no meio de uma tribulação danada, eu fiz aquela coisa que mamãe fazia quando eu era criança. Dobrei o joelho, orei. Disse: ai Deus, eu não gosto muito disso não, mas hoje vai ser assim mesmo. Dá uma palavra aí na Bíblia, hein? Abri um texto. Eu esperando uma palavra de consolação, pastor Ney. Caiu um texto assim: tem tu feito pouco das minhas consolações? Aí eu, sentado no sofá da minha casa, com a Bíblia aberta na mão, falei: rapaz, estava esperando isso aqui não. Aí o Espírito Santo falou assim: vem cá, tu prega a palavra, só serve para os outros? Primeira paulada já veio. Eu sentadinho no sofá de casa: tá bom, assim. Vem cá, quando os outros pregam, tu não recebe não? Irmãos, eu fiquei sentado em casa envergonhado diante do Espírito, só eu na sala com a Bíblia na mão. O Espírito Santo foi falando comigo: isso é verdade. A gente muitos anos pregando, ensinando, começa a virar degustador de pregação. Fica sentado, degustador, vai para o restaurante, não vai para se alimentar, irmão. Degustador, ele vai lá para experimentar a comida e dizer se foi bom, se não foi boa, se tem muito sal, se tem pouco sal, se está temperado, se não está temperado. Ele está lá para degustar, ele não está lá para se alimentar, se nutrir da comida. O Espírito Santo falou comigo: você não recebe não o que os outros falam, o que o pastor ensina lá do altar. Aí eu estou desesperançado em casa, o Espírito Santo assim: tem palavra sendo liberada para você, recebe, meu filho. Irmãos, eu parti daquele dia, glória a Deus que o Espírito Santo me corrigiu. Porque eu passei a entrar na igreja, e quando o pastor começava a pregar, eu podia não sentir, mas eu falava, por causa daquela palavra que o Espírito Santo liberou, assim: eu recebo isso aí é para mim. Pode ninguém ter recebido, mas isso aí é para mim. O pastor liberava uma outra palavra assim: isso aí também é meu. O outro pregador pregava: isso aí também é para mim, eu recebo isso, conforme as palavras iam se liberar. Eu adotei a postura positiva de internalizar e aceitar o que Deus estava liberando do altar para a minha vida. Eu estou te contando isso para que você aceite, vista e internalize a palavra de esperança que Deus liberou aqui. É para você, meu filho. Não é para o teu vizinho, não é para o teu amigo que não veio, é para você. Que Deus te abençoe e te encha de esperança, que você tenha uma semana abençoada e poderosa em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Pastor, glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos esperançar. Meu Deus do céu. Coisa linda, né? Coisa linda. Que Deus crie esperança em mim. Que Deus crie a cada dia.
quero lutar por isso. Amém, irmãos? Quero lutar por isso. A esperança para mim, a esperança para você. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, pastor Rafael. Obrigado, Luciana. Ai, Pai. Vamos orar. Você não tem ideia como você viu essa palavra hoje. Você não tem ideia. Já viu quando bate o vento contrário, né? Você está batendo aí, Jesus está lá do outro lado, né? Aqui chamando a existência desse pastor. Estou quebrado, não estou, Felipe? Estou, não estou. Hoje, como é que eu saio daqui hoje, hein? Só o Pai. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu te dou graça. Te dou graça por essa oportunidade que Tu me deu, que Tu deu a essa igreja, ó Pai, de receber uma palavra dos céus ao nosso coração. Nós sabemos disso e queremos criar essa esperança no nosso coração, no meu coração dos irmãos, Pai, que aqui estão. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa orientação. Obrigado por essa escola de hoje. Obrigado pelo ensinamento de hoje. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Nós temos um dia amanhã para vencer, mas queremos esperançar. Queremos ver esse tempo de esperança na nossa vida, Pai. Queremos andar contigo, Pai. Viver um tempo novo. Um tempo novo, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Eu te dou graça nesta oportunidade. Você pode levantar as suas mãos aos céus. Obrigado, Deus. Obrigado que Tu és um Deus que fala conosco, nos enche de uma forma totalmente diferente. Hoje saímos desse lugar cheios do Teu Espírito Santo de Deus. Te dou essa oportunidade de você levantar as mãos e dizer: te dou graças, Senhor. Te dou graças. Obrigado pelo Teu Espírito na minha vida. Tenhamos essa oportunidade de dizer isso ao Pai. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por tudo que aconteceu aqui. Leva-nos debaixo da Tua proteção, Pai. Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre nossas vidas estejam de uma forma rica. Dê um aplauso a Ele. Queridos, vá em paz. Vá em paz. Deus abençoe. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos.